Mais um evento do IDTC, todas as sextas às 10 horas. Hoje eu tenho a honra de trazer essa grande amiga e profissional que eu tenho grande admiração. Eu conheci a Mari na época da pandemia e acho que uma das maiores características para mim é como a Mari, ela é solícita em responder todos os temas relacionados à consensualidade e tudo que ela tem experiência. Tenho um grande carinho, estou muito feliz, Mari, de você estar aqui hoje. Você é referência para todos nós nessa área de consensualidade. Meu primeiro contato com essa matéria foi com você, que me abraçou lá na época da pandemia, e hoje eu tenho uma grande honra de ser parte também do CCMT como associada, e essa aliança também que estamos formando. Segunda, também temos um evento com o Toledo, que ele vai explicar um pouquinho sobre o acordo paulista para todo mundo. E a Mari, ela é sócia fundadora do CMRC Law, ela é partner na BK Consulting, fundadora e presidente do Centro de Consensualidade em Matéria Tributária e Aduaneira, o CCMT. Então, é uma grande honra para nós, Mari, e a ideia aqui hoje, eu acho que é atualizarmos os nossos colegas sobre a consensualidade em geral, a transação, e também trazer para os empresários e os executivos que temos aqui, já identifiquei alguns, o que é a consensualidade, o que nós temos hoje, as oportunidades de transação e como que vai ficar com a reforma. A palavra é toda sua, e, mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigada a você, Lu. Bom dia a todas e todos os colegas aqui presentes. Estou vendo que tem bastante gente. Estou vendo algumas carinhas bem conhecidas aqui, alguns alunos meus, alguns colegas de PUC, a Ana Lúcia Malherbe está aqui. Ana, bom dia, que maravilha te ver. Bom dia, Mari. Bom dia. Nossa, eu estou vendo que a nossa pauta de hoje é bem extensa, então bom, a gente pode fazer um panorama, Lu, geral dos programas, né, de consensualidade que a gente tem hoje. Eu só não quero esvaziar o tempo para a gente poder falar de reforma tributária. O relatório do PLP 108 saiu essa semana, né? Eu, nos últimos 2 dias, estive lendo e consumindo ali o parecer do Eduardo Braga e o relatório. Mas a cada brincadeira nova são 200 páginas de leitura na vida do advogado tributarista, e infelizmente o meu tempo tem se tornado cada vez mais escasso para fazer essas leituras com qualidade. Eu me ressinto muito por isso, né? Quando eu consigo ler, eu estou cansada, ou eu quero fazer outra coisa, eu quero almoçar fora, eu quero ir para a piscina. Então, eu tenho feito as leituras aqui do relatório à noite, né, quando eu chego do escritório, e às vezes eu já chego às 9, 9h30, e aí eu acabo rendendo muito menos do que eu gostaria de render, né? Então, Lu, já fica aqui o meu convite, né, a minha proposta para você e para os colegas, para que a gente possa fazer um segundo encontro, para debater de forma propositiva o que existe ali no relatório, com base, né, na redação do PLP 108, e o PLP é muito grande, ele trata ali de todas as macrocompetências do Comitê Gestor do IBS, e as competências do Comitê Gestor vão muito além, né, de definir as diretrizes para a utilização dos métodos alternativos em resolução de conflitos, né? Tem muita coisa de contencioso para a gente falar, tem muita coisa de tribunal, né, de estrutura do contencioso administrativo do IBS, sobretudo do IBS, né? Lembrando que a CBS ela continua sendo administrada pela União e os julgamentos administrativos continuarão no CARF, né? Mas sobre isso, Lu, eu até gostaria de dizer que nós do CCMT, nós vamos trabalhar, acabei de conversar com a Andréia, que é a nossa diretora de RIG, né, de Relações Institucionais e Governamentais do CCMT, que nós faremos uma análise crítica propositiva deste relatório, identificando o que foi alterado ali com relação às competências do comitê gestor e as disposições, os dispositivos que tratam dos métodos alternativos, para que nós possamos, de forma institucional, nos manifestarmos perante ali o Congresso, né, a CCJ e o próprio relator, para quem sabe, né, até o julgamento não, perdão, a aprovação, a votação do projeto de lei estava prevista para hoje,
né? Se isso acontecer hoje, eu acho que a gente não vai ter tempo hábil para trabalhar da forma que a gente quer, mas eu já trabalhei muito em Brasília e eu acho que nada acontece em Brasília às sextas-feiras, com base na minha melhor experiência, então vamos torcer para que na semana que vem a gente ainda consiga imprimir ali a nossa marca, né, de forma propositiva e colaborativa na votação do projeto de lei complementar. Tá? Eu queria, Lu, se você me permitisse, falar um pouco do CCMT. Com certeza. De forma muito objetiva e rápida. Eu estou com a minha equipe aqui, a Jaine, que é cofundadora comigo e diretora administrativa, está aqui, o Léo, que faz parte da nossa Secretaria de Relações Institucionais, está aqui. Eu estou vendo vários alunos meus nos meus cursos de transação também, então talvez eu esteja sendo repetitiva para muitos. Ó, o Lucas aqui também. Lucas, bom dia. O Parrilha, tudo bem? Bom, o CCMT, pessoal, para quem não conhece, nós somos um think tank de consensualidade tributária, nós somos uma associação civil sem fins lucrativos que foi fundada formalmente no dia 28 de março desse ano. Nós fizemos uma assembleia geral online, nós reunimos mais de 100 pessoas, e nossa assembleia teve ali por objeto, né, explicar para os associados fundadores o que era o CCMT e, obviamente, fazer a nomeação dos nossos membros de diretoria, conselho e presidência de comissão. E de lá para cá a gente tem feito um trabalho muito bacana, que é um trabalho de fomento às discussões, né, ao debate institucional e às políticas públicas de desjudicialização, de redução do contencioso tributário. Então, nós somos uma entidade jovem, nascida em março desse ano, nós temos 6 meses, né? Mas para um bebê de 6 meses, nós já fizemos aí, nós já contamos, né, dentro aí do nosso calendário, com grandes feitos, grandes eventos. Estamos em processo de constituição e registro do nosso estatuto, atas e termos de posse em cartório. Esse é um trabalho muito moroso, sobretudo porque nós temos mais de 100 fundadores, então a gente precisa pedir nome, endereço, telefone, estado civil, tipo sanguíneo de todo mundo, e depois coordenar 100 assinaturas online. Então, assim, é um trabalho, é um esforço hercúleo, que está sendo muito bem feito e conduzido aqui pela Jaine, pelo Léo e pelo Gabriel, pela nossa secretaria, e eu já deixo aqui para eles o meu agradecimento, o meu carinho, o meu reconhecimento por todo o trabalho que tem sido feito. No dia 6 de agosto deste ano, nós fizemos o nosso coquetel de lançamento, nós fizemos uma comemoração em São Paulo, para reunir todos os colegas e reunir aí alguns atores específicos da academia, alguns colegas advogados, juristas, acadêmicos, de modo a mobilizá-los aqui para as nossas iniciativas. Então, gostaria de deixar aos colegas aqui presentes o convite para se associarem a nós. Nós temos uma página no Instagram, que é uma página que a Jaine alimenta muito bem. A nossa página, ela congrega ali todas as nossas atividades, todos os nossos webinars, todas as nossas agendas. Nós temos agora, no dia 22 de outubro, nosso primeiro simpósio no Pinheiro Neto Advogados, aqui em São Paulo. O evento é gratuito. Teremos um dia de debates muito qualificados, trazendo grandes colegas, grandes personas, colegas da administração pública, colegas da Receita Federal, da PGFN, advogados, acadêmicos, para debater justamente o que nós vamos debater aqui hoje, que é o futuro dos métodos alternativos, considerando aí a reforma tributária sobre o consumo, que foi instituída pela Emenda Constitucional 132, já temos aí a primeira lei complementar que a regulamenta, que é a 214, teremos em breve a segunda lei complementar advinda do PLP 108, né? E temos o período de testes iniciando em 1º de janeiro do ano que vem. Parece longe, mas é logo ali, porque a gente já está na metade de setembro, a gente tem pouco mais de 3 meses e meio, né, para fortalecer esse debate, para nos prepararmos enquanto empresários e para, obviamente, oferecer apoio aos nossos clientes. Tá? Mari, até lembrando que você participou, né, do projeto da reforma. Uhum. Eu posso falar sobre isso também.
Nós trabalhamos ativamente na reforma tributária nos últimos 3 ou 4 anos, defendendo alguns interesses específicos de setores regulados, sobretudo setor supermercadista, né, o varejo supermercadista e o setor de alimentos com foco grande em proteína animal. Então, a cesta básica nacional, alíquota zero, do artigo 8º da emenda constitucional 132, é um trabalho nosso, fomos nós que a concebemos, e ato contínuo nós também trabalhamos junto a entidades representativas do setor na definição dos produtos ali do anexo 1 da Lei Complementar 214, que tratam, né, da cesta básica nacional, alíquota zero. Trabalhamos também, né, com em outras frentes, até por conta da interface direta com o pessoal do varejo supermercadista. Então, trabalhamos também na definição dos produtos de limpeza majoritariamente consumidos ali pela população de baixa renda, que vão usufruir da redução de 60%, toda a parte de hortícolas, frutícolas, ovos e alimentos, que também terão redução de 100%, foram trabalhos que foram, sem nenhuma modéstia, capitaneados por nós, pela minha equipe, pelos meus sócios, na nossa consultoria, que é a BK Consulting, ainda que a gente tenha aí um trabalho, né? A gente tem aí uma descendência ou outra deste trabalho no escritório, e também, obviamente, que isso nos traz aí representatividade para também falarmos de forma, né, de representando o CCMT, o escritório, de forma institucional, ainda que aqui o nosso objetivo específico seja falar de métodos alternativos de resolução de controvérsias em matéria tributária e aduaneira. Como é que você quer conduzir o debate, Lu? Mari, eu acho que você pode explicar um pouquinho da transação, antes da gente chegar na reforma, da sua participação também, inclusive o projeto da arbitragem, falar rapidamente sobre isso e o que é, para daí a gente explicar os avanços até chegar na problemática da reforma. Se é que é uma problemática, na sua visão. Não, não é uma problemática. Para mim é um desafio, mas eu enxergo muita oportunidade também, né? Bom, falando um pouquinho sobre transação, Lu, eu vou ser bem breve no tema para a gente entrar em reforma. Bom, a transação tributária, né, resolutiva de litígios, ela vem tendo algum sucesso, né, tanto sob a ótica do contribuinte, como sob a ótica da PGFN e da Receita, sob a ótica da arrecadação, desde 2020. Lá em 2020, no dia 14 de abril, a gente teve a publicação da Lei 13.988, coincidentemente... No seu aniversário, certo? No meu aniversário, exatamente, todo mundo já sabe, eu adoro isso, porque as pessoas de fato lembram disso, né? Então, o meu aniversário se tornou uma data muito mais feliz, porque os meus alunos e os colegas que me ouvem falando sabem que é meu aniversário e eu recebo 10 vezes mais parabéns do que eu recebia antes, né? Então, lá no dia 14 de abril de 2020, no afã da pandemia e do lockdown, eu passei o meu aniversário trancada, sem poder comemorar, né? Tô cantando parabéns no FaceTime com a minha família no Rio e estudando a Lei 13.988 de 2020. No mesmo dia já foram publicadas 2 regulamentações, que foi a portaria 9917 e a 9924, que tratavam ali das primeiras transações regulamentadas na PGFN, né? E naquela época, Lô, o Instituto, né, que estava ali no seu nascedouro, ele era muito mais restrito e muito menos difundido do que é hoje. Uhum. Antes dessas portarias e da Lei 13.988, a gente teve uma primeira regulamentação, e esse número eu não lembro, que foi ali uma resolução, ou na verdade uma portaria da PGFN, quando a gente ainda estava discutindo a medida provisória, que era a MP 899. Né, que a transação, ela sempre esteve no Código Tributário Nacional, e desde 1966, e só foi regulamentada 50 e alguns anos depois, né, em 2020. E a gente também tem transação no Código Civil, né, lá no 840, que é uma transação em âmbito privado, mas ela tem ali uma identidade considerável com a transação tributária, especificamente quando a gente fala em concessões mútuas que importem ali a redução, a resolução do litígio, né? Essa redação ela está espelhada no Código Tributário,
desde 1966 e, como estávamos dizendo há pouco, em 2020 nós tivemos aí a primeira lei de regência, que é a Lei 13.988, em 2022 ela foi alterada pela 14.375 e a regulamentação também ganhou ali a atualização principal, que é a portaria 6757, que hoje continua sendo a portaria que regulamenta em âmbito federal a transação tributária com a PGFN, ou seja, a transação tributária na cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, né? Mari, eu queria te perguntar uma coisa, que é uma dúvida que eu percebo quando eu vou tocar no assunto e trazer a possibilidade da transação. Se você pudesse definir a transação em uma frase, muitos chamam de parcelamento, como que você definiria o conceito de transação para os executivos empresários que estão aqui? O que é transação? Depende. Eu já fui muito massacrada, viu, Lua, por dizer isso, mas eu também não tenho medo de me posicionar institucionalmente, porque eu acho que a gente, com muito respeito, né, com muita afabilidade a todos os colegas que pensam diferente, a gente tem o direito de se colocar. Eu não gosto de transação por adesão, e eu não gosto de chamar transação por adesão de transação, por uma questão conceitual. Eu acho que não tem concessão mútua, né, eu acho que não tem... ninguém senta na mesa para conversar, em bom português, mas, por outro lado, eu também entendo o racional da Fazenda, no sentido de que você manifesta a sua concordância aos termos de um edital, e se você adere, você, via de regra, está ali anuindo, assentindo com aquelas regras que estão ali, e há quem entenda que isso é concessão mútua. Eu não entendo dessa forma, mas, por outro lado, como eu disse para vocês, a gente ainda é muito difícil abrir o leque para que só existam transações individuais, porque a gente tem uma questão de capital técnico e humano nas procuradorias e na Fazenda, né? E eu também reconheço com muita humildade que a transação por adesão, muito embora eu não goste de chamá-la de transação, ela trouxe ali ganhos muito efetivos para a Fazenda Nacional e para a Receita Federal, e também para os próprios contribuintes, tá? Então, assim, eu não sou uma crítica conto mais da transação por adesão, eu acho ela válida, eu gosto dela, eu já a utilizei como meio e até como fim para equacionar passivo de muitos dos meus clientes. O sistema da PGFN é um sistema primorosamente qualificado, a gente simula, já sai o desconto, você já tem uma base, um piso de descontos, até para utilizar como ferramenta de barganha numa transação individual. Às vezes o cliente tem uma necessidade imediata de equacionar aquilo ali, precisa de uma certidão, precisa suspender uma execução. Então eu vejo com muitos bons olhos, mas eu não gosto da ideia de chamar propriamente de transação. Para mim é um parcelamento vitaminado, que tem efetividade prática, tá? E aí, Lu, quando as transações por adesão também se vincularam à CAPAG, que é a capacidade de pagamento, eu me tornei um pouco menos crítica e relativizei Explica o que é CAPAG, Mari, para o pessoal que não sabe o que significa. A CAPAG é a capacidade de pagamento para fins de aferição de descontos e utilização ali de outros ativos na composição do plano de pagamento, né, em se tratando de uma transação individual, ou até para aferição de descontos numa transação por adesão. Né? Para diferenciar a transação do parcelamento, né? Que o parcelamento é aquele benefício que a gente chama de linear, que não olha a quem, não olha a que contribuinte está se beneficiando, né? A PGFN e a Receita, eles passaram a vincular de algum bom tempo para cá, a concessão de descontos à efetiva capacidade de pagamento. Essa disposição já está lá na 13.988 desde 2020, mas eu acho que de lá para cá, todo o sistema do Regularize e do Cispar, ele se desenvolveu para esse propósito. Então, a capacidade de pagamento, ela é um coeficiente que pode ser aferido de forma presumida via sistema, que a gente chama de CAPAG-P, que é a capacidade de pagamento que a gente obtém lá do Regularize, né? A capacidade de pagamento é um número expresso monetariamente, e a gente tem o rating, que é a letrinha, que vai do A
ao D, sendo o A e B, né, débitos de alta perspectiva de recuperabilidade, C, débitos de difícil recuperação, e o D, o que a gente entende por débitos irrecuperáveis, e aí a lógica da concessão de descontos e de outros benefícios, como utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, ela segue a lógica inversamente proporcional. Quanto maior a sua nota, não é igual à escola, né? Na escola a gente tira A e passa de ano. Aqui a gente tira A e não passa de ano, porque a gente não consegue... a gente não consegue ter desconto nem utilização ali, por exemplo, né, depois da 14.375 de 2022, de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para amortizar saldo remanescente em transações individuais, né? E aí também não vou entrar nas espécies, Lu, porque Sim, tem não. PTI, tem RJ, tem vários a transação tipos. ela se tornou uma ferramenta muito ampla e muito eficiente nos últimos anos, mas em linhas muito gerais, Lu, é isso. Perfeito. E eu sempre lembro desse exemplo que você fala quando eu explico para os clientes que quanto melhor a nota, pior o desconto, e a importância de verificar isso, porque no meu caso aqui eu tenho clientes que têm nota A, mas que estão numa situação de endividamento muito complicada, então é importante revisar isso para conseguir obter o desconto, então é importante ter a nota não tão boa para ter mais descontos, né? E aí isso é possível através da Capag, inclusive acho que vale você comentar sobre o seu curso de transação, porque inclusive o que eu falo para os meus clientes, eu aprendi com você nesses cursos, e a Mari, ela é bem assídua nisso. Você quer explicar um pouquinho, falar se tem algum curso vigente? Tem, na verdade a gente está, eu estou no momento agora, com relação aos nossos cursos de transação, Lu, nós estamos num período aí de interseção, eu lancei com a Flávia Gaeta, via plataforma Lousa. A Flávia é uma amiga querida, super generosa. Eu assisti, maravilhoso. Maravilhosa, ela me fez esse convite, nós lançamos um curso em junho de 8 horas aula, que acabaram virando 11, né? Quem esteve comigo sabe que eu dei aula até meia-noite no segundo dia. De uma sexta. Pré-feriado, né? E obviamente que o quórum caiu, mas eu fiquei feliz porque tinham pelo menos 65 pessoas nos ouvindo à meia-noite de sexta-feira, e eu acho isso muito valioso, mas enfim, esse curso foi um curso que a gente chama de pocket, né? Ó, a Kelly está aqui dizendo que ficou firme até o final. Eu também, viu, Kelly? Mas já estava bocejando, eu já estava escorregando no final do dia, eu já estava dando aula assim. E eu lembro que o pessoal falava, levanta, você está caindo. Vai tomar uma água, Mariana, e volta daqui 2 minutos. Mas deu volta. muito certo. Deu muito certo, nós montamos um material bem legal, fizemos um e-book com mais de 100 slides, com todos os modelos ali de transação de proposta individual, de revisão de Capag. Eu indiquei também para os meus alunos algumas bibliografias. Esse curso foi um curso que nós lançamos em junho. Esse curso ele pode ser adquirido na modalidade gravada, ele ainda está à venda lá na plataforma Lousa, é um curso que tem um valor simbólico, ele não é caro, e aí a Lousa Lembrando que quem é do IDTC tem um cupom de desconto também. Tem cupom de desconto, exatamente. É um curso que pode ser parcelado ali no cartão. E agora, Lu, nós estamos lançando, eu e a Flávia, um curso estendido de transação. O curso estendido ele é um curso que tem muito mais do que 8, 9, 10, 11 horas aula, então eu não consigo dizer para vocês quantas horas aulas a gente vai ter ainda. Mas, assim, a gente começaria a gravar hoje, eu desmarquei por conta de agenda. Eu e Flávia vamos começar a gravar na sexta-feira que vem. E aí nós vamos gravar 5 aulas por sexta-feira. Vai ser um pancadão, eu não sei nem como eu vou fazer para trabalhar depois, a Jaine está aqui, certamente ela e a Érica vão ter que tocar o escritório, porque eu não vou conseguir falar depois, né? Mas nós vamos gravar as primeiras 5 aulas na semana que vem, e aí eu preciso respeitar o calendário da Lousa, da Flávia, porque a Flávia também tem os cursos dela, que são cursos de reforma, né? Cursos ali que são capitaneados por ela, mas a ideia é que a gente faça o lançamento provavelmente em outubro, tá? Então, né? Tá pertinho. Tá pertinho, ela vai lançar, e quando ela lançar, a gente vai suprimir o Pocket, né? Então, quem já comprou o curso curto vai poder comprar o curso longo, e o curso estendido, pessoal, ele tem uma metodologia um pouco diferente, porque ele é um curso no qual nós vamos entrar em todos os editais, nós vamos entrar nos principais termos
de transação individual e tem mais de 350, por isso que eu não sei dizer para vocês quantas horas aula a gente vai ter. Então, assim, é um curso que pode ser consumido dentro da liberdade de agenda de cada um, todo mundo aqui é adulto, todo mundo trabalha, tem família, eu vou assistir uma aula por semana, eu vou assistir 2, eu vou maratonar no final de semana, que nem Netflix, cada um aqui vai poder definir quando e como vai assistir, tem um período de consumo das aulas, tá? E a gente vai subindo as atualizações de tempos em tempos. A nossa ideia é que seja um curso perene, né? E que a gente entre também em algumas transações estaduais, sobretudo a de São Paulo, que são as transações aí que têm um pouco mais de repercussão, né? Pensando no modelo subnacional de transação estadual. E já vou dar spoiler, a gente já vai entrar, obviamente, a gente vai montar um curso que tenha, eu quero até chamar ele de transação tributária em movimento, eu estou dando um spoiler aqui para vocês, e a Flávia também já usa esse termo para o curso dela de reforma, então eu não sei se ele vai topar, mas o em movimento passa muito a ideia de que nós vamos atualizando a nossa base de tempos em tempos, considerando todas as alterações que advirão agora do PLP 108 e ali das competências do comitê gestor, né? Sabemos que a transação, assim como a arbitragem, a mediação e os outros métodos alternativos, eles sofrerão algumas alterações, né? Pensando aí no que temos de competências delineadas ali no artigo 2º, no artigo 27 do PLP 108, que eu já nem sei mais se é 2º ou 27, por isso que eu falei para você que a gente... Eu fico impressionada quando você sabe os números, as portarias, mas porque tudo de cor. Eu sei de cor, porque eu lido muito com isso, eu monto curso, então a gente acaba decorando, mas eu não sei tudo de cor não, viu, gente? Tem coisa que eu bato cabeça legal. Mas antes da gente entrar na reforma, eu já vou passar para você, só que gostaria de convidar o pessoal que está aqui para o nosso evento na segunda-feira com o Toledo, em parceria também com o CCMT, onde ele vai explicar um pouquinho para a gente o Acordo Paulista que saiu essa semana, que também é uma boa possibilidade para os contribuintes no estado de São Paulo. E agradecer o pessoal que está aqui, a Luara Zola, nossa diretoria, o Luiz Carlos Junqueira, o Paulo Vitor, o Charles, que está diretamente do Congresso Internacional de BET lá na Espanha, nosso que legal! Também, prestigiando e em nome do IPTC, agradecer a Paty Lopes, o Leonardo Ramos, a Ana Lúcia Malherbe, e é isso, Mari, fala para a gente os impactos na consensualidade referente à reforma, o que vai acontecer? Eu quero deixa eu só fazer um disclaimer, isso aqui é uma interpretação pessoal, tá? Eu já vi colegas com interpretações divergentes, e como eu disse para vocês, com muito carinho, com muita afabilidade, eu respeito todas as visões, e eu também sou muito aberta a mudar de opinião, assim como mudei de opinião nos últimos 5 anos. Quem me acompanha desde lá de trás sabe que muitas coisas que eu criticava hoje, eu tenho uma postura até propositiva, compreensiva. Mas falando um pouco de consensualidade e reforma, pessoal, eu tenho preparado materiais sobre, como eu disse para vocês, a nossa ideia é que o CCMT se posicione como uma entidade, né, que vai trazer ali críticas construtivas e propositivas, mas, vamos lá, eu entendo que para a CBS, nós temos que dividir, infelizmente, a CBS do IBS, né? Mas é uma coisa só, o IVA é dual, e não é, né? São 2 tributos que incidem ali, tem toda uma materialidade própria, vão incidir sobre uma base ampla de bens e serviços, mas cortaram a cabecinha e colocaram ali, né, 2 tentáculos, e como se não bastassem 2 tentáculos, cada tentáculo está sujeito à administração específica, né, de um ente ou um conjunto de entes, né, pensando no comitê gestor como um órgão, né, paritário, ali com representatividade do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, né? Então, no que se refere à CBS, como ela ainda vai continuar, né, sob a administração
da Receita Federal, o julgamento administrativo ele continua no CARF, e a cobrança da dívida ativa ainda fica debaixo, né, dos órgãos ali representativos da representação judicial da PGFN. Eu entendo que para a CBS, pessoal, a gente não vai ter grandes mudanças, nós já temos aí a Lei 13.988, né? Teremos em breve, se Deus quiser, o PL 2486, que é o projeto de lei da arbitragem tributária, se tornando a lei de regência nacional da arbitragem tributária e aduaneira. Então, eu entendo que para a CBS a gente vai ter ali transações, arbitragens, mediações, né? O projeto de lei da mediação, que é o 2485, foi arquivado, então eu não tenho ali a esperança de termos a mediação tributária e aduaneira a nível federal para a resolução de conflitos, né, relacionados à CBS, mas a gente nada vai mudar com relação ao que temos hoje, né? Hoje a gente já transaciona PIS/COFINS, a gente já transaciona IRPJ e CSLL, a gente já transaciona IPI, a gente já transaciona contribuições previdenciárias, né, retidos de terceiros. Mais uma dúvida, então, Mari, que eu aproveitando que eu pensei aqui agora. Então, lá em 27 entra a CBS, aí para o presente ali, para o que tiver relacionado a isso, seria possível a transação, como você está falando, e como ficaria em termos de procedimento o que for ao passado relacionado ao PIS e COFINS? Você vê alguma questão? Como seria isso na prática? Eu vou falar sobre isso, Lu, me dá bom. Só um tempo só para contextualizar, porque existe também, né, todo esse gap, o gap de desmame do atual sistema tributário em detrimento, né, da ascensão do outro. Ano que vem nós já temos alíquotas testes, a gente já tem 0,1 de IBS, 0,9 de CBS, ou o contrário, não me lembro, mas aí muito mais para emissão de nota, não temos efeito no financeiro ainda, né? Assim vejo. Temos claro, impacto, rejeição das notas, né, para quem exato, dia 5 de janeiro. Exato, eu entendo que ali toda essa questão dos testes é muito mais com foco em conformidade com as obrigações acessórias, né? O pessoal do Simples Nacional não vai ter impacto em 2026. 2027, a gente vai ter ali, né, a gente vai ter ali mais um equacionamento de CBS e redução do PIS/COFINS, mas em 2028 a gente tem CBS full e em 2032 nós temos IBS full com a extinção, né, a partir de 33, do ICMS, do ISS também, né? Eu vou falar sobre esse ponto, mas aí, Lu, só para contextualizar, para a CBS eu entendo que não muda, né? O que tivermos ali de débitos inscritos ou não em dívida ativa de CBS, né, lembrando que a gente tem todo um tempo, né, a gente tem todo um período de lançamento, de autuação, né, de fiscalização, e aí não vou entrar na fiscalização, se vai ser conjunta, se vai ser separada, eu já sei a resposta, mas o tema aqui é consensualidade, como eu falei para vocês, eu preciso terminar de ler o relatório com parecer do Eduardo Braga, mas dentro do que tivermos de conflitos relacionados à CBS, eu entendo que a gente vai poder transacionar, ou a gente vai poder levar a arbitragem com base nas normas federais que já existem ou que estão aí em processo de tramitação no Legislativo, e falo especificamente do projeto de lei 2486. O problema, para mim, é a utilização dos métodos alternativos para a resolução de conflitos relacionados ao IBS. Porque o que acontece? O IBS vai estar ali debaixo do chapéu do comitê gestor, no que se refere à arrecadação, fiscalização, atuação coordenada, né, julgamento de todos ali, né, a gente vai ter ali um rearranjo muito significativo de todos os tribunais administrativos que a gente já tem hoje para julgamento, né, de tributos estaduais. Então, por exemplo, a gente tem o TIT hoje aqui em São Paulo, a gente não sei como é que fica o TIT morre, vira um TIT geral, vira um TIT, eu gosto de chamar TIT porque eu acho que quase todo mundo aqui é de São Paulo, mas nos outros estados a gente tem também os conselhos de contribuintes estaduais. Então, a gente vai ter um rearranjo, né, por conta do rearranjo das competências que foram definidas ali pela emenda constitucional no 156A, que cria, né, o IBS 156B, na verdade, o 156A cria o IBS, o 156B cria o comitê gestor, ou tudo junto, já não lembro mais. Tá vendo, Lu? Nem tudo eu sei de cor, mas a gente tem um órgão, né? Um órgão novo
que é o tal do comitê gestor, e aí, assim, os pressupostos são aqueles que estão lá no artigo 1º do PLP 108, que é uma entidade pública sobre regime especial, né, vai ter sede e foro no Distrito Federal, tem independência técnica, administrativa, e o mais relevante de tudo isso é que ele tem competência compartilhada para administrar o raio do IBS. Isso tudo é muito novo para a gente, porque hoje a competência, né, ela não é compartilhada. Se a gente for lá no artigo 156 da Constituição Federal, a gente tem uma competência, né, toda própria dos municípios, né, para criar ali, para instituir, não sei se... Ô, Charles, você que é constitucionalista, eu confesso que eu me confundo, o 56 é município, né, meu amigo? É, né? É. 56 é... 56 é o ISS, você precisa a IBS, e o Isso. B é o comitê gestor. Isso mesmo, meu amigo, obrigada. Nós temos hoje as competências bem definidas. Hoje o ISS, ele é de competência dos municípios, e o ICMS é de competência dos estados, e no futuro próximo a gente vai ter um órgão centralizador de competência compartilhada, e está escrito assim na Constituição, competência compartilhada, né? E aí, com base nisso, pessoal, quando a gente fala de competência compartilhada, a gente tem que pensar que a definição das diretrizes e coordenação da atuação integrada de todas essas administrações tributárias, ela vai estar debaixo do chapéu do tal do comitê gestor, né? E aí, partindo dessa premissa, a gente tem que entender que, no que se refere à adoção dos métodos alternativos, todas as administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios também estão ali, né, adstritas à atuação coordenada do comitê gestor, né? Então, para quem conhece o PLP 108 de có e salteado, e eu já conheci, de volta a dizer, saiu o relatório, eu preciso ver o que mudou, ainda não terminei de formar meu juízo sobre isso. Lá no artigo 2º, quando se trata das macrocompetências do comitê gestor, tem lá decidir o contencioso administrativo, tem a questão da arrecadação do imposto, com efetivação das compensações, as retenções e tudo mais, mas uma das competências que nos chama muito a atenção, eu já estou partindo do macro para o micro, aqui no nosso debate, é a competência que diz que o comitê gestor ele vai coordenar a adoção dos métodos de resolução alternativas de conflitos relacionados ao IBS, né? Esquece a CBS, como falei há pouco, e o comitê gestor ele também vai estabelecer a padronização dos critérios para adoção desses métodos, né? O comitê gestor ele também supervisiona, né, a elaboração das regras, né, das políticas nacionais e regionais e das ações integradas para a utilização desses métodos, né? E quem faz essa supervisão especificamente é a diretoria executiva do comitê gestor. Então, essa competência específica está lá no artigo 27, que eu também já não sei se está mais, eu preciso olhar, mas acredito que esteja, tá? E aí, com base nisso, pessoal, a gente tem, na minha visão, e essa é uma visão, volto a dizer, eu gosto muito desse disclaimer, essa é uma visão pessoal, tá? Na minha visão, quando a gente fala de ação coordenada, de estabelecimento de diretrizes para a adoção desses métodos, para mim, nós estamos diante de um modelo nacional, tá? De transação, de arbitragem, de mediação, de conciliação e de tudo mais o que vem, né? Há quem entenda que o comitê gestor ele vai exercer função legiferante nesse caso, que ele vai criar, né, ele vai legislar sobre a utilização integrada dos métodos alternativos. Essa é uma visão que eu não tenho, tá? Eu entendo que talvez o comitê gestor ele seja ele apresente ao nosso legislativo um projeto de lei para que se estabeleçam essas diretrizes. Então, eu entendo que o comitê gestor, nessa hipótese, ele não exerce função legiferante, eu não consigo vê-lo como órgão legislativo nesta hipótese, e nem no que se refere às outras
as outras atribuições ali para as quais ele precisa estabelecer diretrizes, né, de coordenação, de atuação integrada dos entes, mas eu entendo, na minha visão, que talvez nós tenhamos aí um modelo nacional de transação, de arbitragem, ou de mediação, ou de conciliação, seja lá quais métodos vierem, que serão, esse modelo nacional, ele vai se traduzir, na minha visão, como um projeto de lei, uma iniciativa legislativa que parta do comitê gestor, mas que, para mim, vai ter tributação bicameral dentro das regras constitucionais, gente, processo legislativo. Para mim, isso não muda, tá? Mas eu já vi colegas dizendo que o comitê gestor ele vai legislar sobre isso. Eu não consigo entender desta forma. Acho que o Charles também não, que o Charles está balançando a cabeça ali. Eu estou curiosa para saber o que ele pensa. O que você pensa? Eu já vou dar a isso? palavra para o Charles, tá, Charles? Eu acho que a gente vai ter um projeto de lei, ou projetos de lei, de iniciativa do comitê gestor, para que se traduza, né, a competência definida a ele no artigo 2º do PLP 108, e que vai estar ali esculpida na lei complementar que advirá desse projeto, tá? Então, eu acho que estaremos diante de um modelo nacional, e aí, o que eu entendo? Que todas as normas locais, estaduais, municipais ou distritais, na minha visão, elas vão ter que encontrar fundamento de validade nesta lei específica que advirá do comitê gestor. Tá, pessoal? Lá no artigo 2º, quando fala que uma das competências, das milhões de competências, né, do comitê gestor é coordenar em âmbito administrativo a adoção dos métodos de solução adequada, estabelecer a padronização dos critérios, o último período do inciso observado o disposto em lei específica, e para mim essa lei específica é essa lei que advirá do comitê gestor e que terá tramitação bicameral, observados os quórums ali, simples e qualificado. Para mim é lei ordinária e a gente não foge das regras constitucionais do processo legislativo, tá, pessoal? Então, partindo do pressuposto que nós teremos uma lei específica, muita gente me pergunta, então você acha que todas as leis de transação estaduais que existem hoje, municipais, elas vão ter que ser rasgadas e postas fora? Eu entendo que não. Sendo franca para vocês, eu entendo que estados e municípios eles podem ampliar suas normas internas, desde que essas alterações encontrem fundamento de validade nesta lei específica nacional, que traduzirá as diretrizes de atuação coordenada desses entes, que virão, né, do comitê gestor. Tá? Então, esse é meu entendimento. Eu já vi gente concordando, já vi gente discordando, e está tudo bem, tá, pessoal? Então, outro ponto que eu quero trazer. Alguém me mutou. Já me desmutei. Não fui eu, não. Alguém me mutou. Estamos. Sim. Foi sem querer. Então, pessoal, outro ponto que eu gosto de trazer, que muita gente levanta, é a questão do convênio, né? Hoje nós temos, por exemplo, para transação, nós temos um convênio autorizativo, que é o convênio 210, lá de 2023, tá? E hoje toda lei de transação estadual, e eu estou falando aqui exclusivamente de ICMS, tá? Elas devem observar os critérios delimitados por esse convênio autorizativo, né? E aí o pessoal fala, tá, e o papel do convênio nessa lei específica, né? Como é que fica? E eu entendo o seguinte, quando a gente fala de... Vamos lá, primeiro ponto, gente, eu não vou entrar nesse mérito, mas para mim transação não é benefício fiscal, então a gente não deveria nem estar diante de convênio autorizativo, tá? Mas existe um convênio autorizativo e os estados devem, né, se submeter aos critérios ali deste convênio para editar e colocar em prática suas políticas locais, né, seus regimes locais de transação tributária. Mas num contexto de reforma tributária, em que nós teremos ali
O fim dos benefícios fiscais, pensando na neutralidade, na tributação do destino, o Estado produtor ele deixa de ser relevante, a gente vai ter um foco maior, né, nos mercados consumidores, num contexto de fim de benefícios fiscais, né, em que a gente não terá mais ali que se submeter aos ditames, né, ao que diz o artigo 24 da Lei Complementar, o que diz o artigo 24, não, o que diz a Lei Complementar 24 de 75, que fala justamente da questão, né, da concessão de benefícios com amparo em convênio do CONFAS. Eu entendo que, se não tem benefício fiscal, que para mim já não é, mas num contexto em que a gente tem neutralidade e fim dos benefícios fiscais, eu entendo que o papel do convênio autorizativo aqui, ele perde totalmente sentido, tá? Eu entendo que os critérios delimitados para criação de políticas locais de transação ou de mediação, né, ou de arbitragem, eles virão da tal da lei específica, né? Eles não virão de nenhum convênio autorizativo, de modo que, na minha visão, não se faz necessário, pelo menos num primeiro momento, né, com base na redação do projeto, né, que o PL está posto dessa forma, vamos ver como será a redação quando a gente tiver uma conversão do PLP 108 na lei complementar aí. Mas hoje eu não vejo necessidade de pensarmos em rasgar todas as normas locais de transação para criarmos novas, né? E, na minha visão, a gente não tem aí a necessidade de pensarmos num convênio autorizativo, primeiro porque transação não é benefício fiscal, então eu entendo que no cenário atual essa autorização ela seria desnecessária, mas num contexto de reforma tributária em que a gente tem a extinção dos benefícios fiscais, fim da guerra fiscal e a chamada neutralidade, a gente também, né, não vai precisar de convênio. Se precisar, eu não sei nem como é que vai ficar o CONFAS, né, num contexto de comitê gestor. Vai ter representante dos municípios no CONFAS, não sei, né? Confesso que prefiro não pensar, porque, para mim, o papel do convênio autorizativo ele vai perder aí o sentido, tá? E quem vai autorizar, direcionar as diretrizes e coordenação da utilização dos MASCs vai ser a lei específica que trará as diretrizes do comitê gestor. E volto a dizer, estamos falando de IBS. CBS continua no chapéu das normas de regência que a gente já tem hoje para, né, para resolução de controvérsias de tributos federais, que é a 13988, que vai ser o PL 2486, sei lá que número, né, ou como ele vai se chamar daqui a um futuro, daqui a um tempo não muito distante, porque há quem diga que o projeto de lei da arbitragem ele passa esse ano, né? Estamos torcendo. E aí, deixa eu só trazer mais outro ponto, que eu já vou abrir para o debate, pessoal. Tem uma questão que me chama muito a atenção, e muita gente pergunta, que é como vai ficar a transação tributária depois que a CBS e a IBS estiverem 100% em vigor, né? Nós temos aí 5 anos, né, de prazo decadencial para a constituição de créditos tributários que ainda virão ali do nosso regime atual, vamos chamar de antigo, né? Vamos fazer um exercício de futurologia. Estamos em 2032, 2033. Pode ser que ainda ocorram lançamentos para a constituição de créditos de ISS, de ICMS, né? De PIS/COFINS. PIS/COFINS, o termo inicial, a gente deve considerar, né? PIS/COFINS, como o PIS/COFINS ele morre de vez em 2028, os nossos 5 anos, eles são contados aí de um período, né, anterior. Mas, a despeito de termos aí um rescaldo de discussões tributárias, lançamentos, autos de infração, execuções fiscais dos atuais tributos, num contexto só de IBS e CBS, ai, pessoal, engasguei, desculpa. Eu entendo que, com as regras
de retenção e de pagamento trazidas ali pelo split payment, na qual a gente tem o pagamento dos novos tributos no momento da liquidação financeira da operação, eu não sei, na minha visão, eu tenho um pouco de dificuldade de identificar que num futuro em que a gente só tenha CBS e IBS, nós tenhamos ali débitos de IBS e CBS potencialmente transacionáveis, pensando num contexto de que hoje a transação ela tem muito mais repercussão na cobrança da dívida ativa, né? Nós também temos transação na Receita e nós também temos algumas transações de entes subnacionais focadas em débitos não inscritos, mas o grosso da transação, tanto federal como as estaduais, né? E aí, olhando aqui para o contexto de São Paulo, a gente tem muito mais transações hoje focadas na cobrança do débito inscrito em dívida ativa, independente de haver ali o ajuizamento da execução fiscal ou não. Então, no contexto de split payment, que a gente tem o pagamento dos tributos no momento da liquidação financeira, em que cenário a gente vai ter inscrição em dívida ativa? Porque se o split payment funcionar maravilhosamente bem, eu não vejo aí um grosso volume de inscrições em dívida ativa no futuro, né? É a minha visão. Quero olhar a plataforma, quero entender como vai funcionar na prática e estou muito aberta, como disse aos colegas, a mudar de opinião, lembrando que as competências das procuradorias para inscrição em débitos, descrição de débitos em dívida ativa, elas continuam preservadas, tanto no que se refere à CBS, como no que se refere ao IBS. Mas, na prática, eu tenho dificuldade em pensar que teremos ali na minha visão, a gente vai ter uma redução das ações, né, exacionais de cobrança, porque se o split payment funcionar maravilhosamente bem, eu não sei como é que vão ficar aí as inscrições em dívida ativa, né? Pagou o fornecedor, plataforma vai lá, já faz a retenção da CBS e do IBS, já faz o repasse, o fornecedor já recebe líquido, aí tem aquelas questões todas ali de venda a prazo, né, de prazo do vencimento. Não vou entrar nesse mérito, eu adoro o split payment também, mas o nosso tema aqui é métodos alternativos, mas assim, num contexto de funcionamento perfeito, o que eu duvido um pouco, a gente vai ter inscrição de IBS e CBS em dívida ativa? Não sei. Se a gente não tiver, eu vejo uma redução, né, da utilização prática da transação, e eu vejo com bons olhos essa circunstância, porque pode ser que a gente tenha aí outros métodos alternativos assumindo um protagonismo estratégico, e um deles é a arbitragem, né? A arbitragem está aí nascendo, né? Temos um projeto de lei, como falei para vocês, de iniciativa da Comissão de Juristas, lá de 2022, que é o projeto de lei 2486, a gente também tem outros anteriores, que é o 4257 e 4468, que são muito peculiares, né? Não vou falar aqui da diferença de cada um, para não tomar o tempo de vocês, mas fato é que hoje o projeto de lei ali com maior protagonismo no Congresso e que está em vias de ser aprovado é o 2486, tá? Então, passando o projeto de lei 2486, virando lei nacional de arbitragem tributária e aduaneira, a gente também tem a questão do fundamento de validade na lei específica do comitê gestor, porque do jeito que ele está, talvez ele não se adeque ao modelo de diretriz que o comitê gestor ele vai estabelecer. Está lá na competência dele. O projeto de lei, o PLP 108, diz que ele tem total competência para isso. E esse é o segundo ponto meu de preocupação. Eu não vejo muita convergência institucional entre o que está sendo discutido hoje e o que vai ser discutido, né, no âmbito do comitê gestor, mas talvez eu esteja me antecipando, porque o comitê gestor ele já tem CNPJ, ele já foi constituído, mas a gente ainda não tem essas leis específicas de iniciativa do comitê gestor. Então, pode ser que num futuro próximo a gente encontre, para mim não tem outra forma, né, a gente consiga identificar aí algum trabalho de convergência, né? Mas fato é que se o projeto da arbitragem passar esse ano,
talvez ele não seja, não tenha, talvez a utilização dele, né, a utilização prática dele fique restrita aí a um tempo em que ele precise, né, ele precisa encontrar fundamento de validade na tal da lei específica do comitê gestor, ou talvez ele se torne a lei específica do comitê gestor, mas fato é que para a arbitragem a gente precisa ali, a arbitragem ela é um método heterocompositivo, ela é muito diferente da transação, a gente precisaria ter ali a edição de atos administrativos pelos entes subnacionais, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios e até pela própria Receita Federal e Procuradoria, né, que são os atos administrativos que revelam a manifestação de vontade da administração tributária para levar determinado conflito à arbitragem, lembrando que a gente não tem cláusula compromissória, ninguém assina contrato para pagar tributo, a gente só assina contrato para pagar tributo agora nas transações individuais, não deixa de ser um contrato para pagar tributo. Eu assino um contrato com a PGFM dizendo eu devo, não nego, quero pagar com desconto, quero usar meu PF-BCN, consigo pagar nessa forma aqui do meu plano de amortização, a gente assina o termo e a gente constitui ali uma obrigação, né, contratual, por assim dizer, né, com a administração tributária, mas via de regra, todo mundo sabe aqui que quando a gente tem um lançamento, seja ele de ofício, seja ele por homologação, a gente não está assinando contrato, né? Então, o contexto da arbitragem é muito diferente da transação nesse sentido, né? Mas eu vejo com bons olhos, quer dizer, eu fico triste de pensar num cenário em que a gente tem aí uma redução da transação na cobrança da dívida ativa, mas, por outro lado, eu fico feliz porque eu entendo que a gente pode ter aí outros métodos alternativos, adequados, ganhando um protagonismo, né? E um deles é a arbitragem. Tá, pessoal? Então, assim, essa é uma visão muito minha, como eu disse para vocês. Vamos esperar o comitê gestor instituído, ele já foi, já tem até CNPJ, né? Mas vamos aguardá-lo aí na consecução do seu objetivo institucional, vamos aguardar a lei específica, vamos ver o que vem, né, para que a gente possa remodelar as nossas opiniões e os nossos discursos, e como disse para vocês, eu estou muito aberta a isso. Essa visão é uma visão que eu tenho com base no que existe hoje, né, na redação do PLP 108 que está posta hoje, e a gente está aqui fazendo exercício de futurologia, né, como a gente tem feito aí nos últimos anos, quando a gente estava lá discutindo as PECs, né, vai ser IVA dual, vai ser um IVA com uma cabeça, um IVA com duas, enfim, as coisas estão se revelando, e com o tempo a gente está aqui qualificando o nosso discurso. Obviamente, quem tem humildade para isso, volta e meia tem um mais reaça, tem uns colegas que tem um pouco mais, são mais refratários a mudar de opinião, mas essa definitivamente não sou eu, e esses definitivamente acredito que não sejam nenhum de vocês. Então, essa é a minha contribuição, essa é a forma como eu vejo a utilização dos métodos alternativos no contexto de reforma, né? E eu queria, já falei demais, já são 11h06, eu vou ficar calada aqui agora, porque eu quero ouvir o debate, quero ouvir os colegas. Tá bom, pessoal? Obrigada, é isso. Mari. Eu agradeço. Obrigada. Até falando sobre o split payment, né, que entra a CBS em 27, então a gente vai ter todo esse período ainda da cobrança até 26 de PIS e COFINS, que vai dar para a gente trabalhar na transação ainda. Também fico chateada do Instituto estar com os dias contados. Eu estou muito curiosa para saber a opinião do Charles e do Luiz, o que eles têm a contribuir também com a gente. Gente, eu só queria parabenizar a professora Mariana, sempre. Obrigada, meu amigo. Muito competente, deu um show aqui para variar, e eu faço meus cumprimentos e parabéns pelo Instituto por trazê-la aqui para podermos ouvir. Luiz? Bem, eu faço minhas as palavras do Charles, foi ótimo. Eu confesso que eu estou, assim, dentre todos os temas de direito tributário, a consensualidade é um tema que eu ainda estou um pouco atrasado, então já anotei aqui os cursos da Lousa, tudo que eu preciso me atualizar bastante. Então, mas, Mariana, eu queria se você me permitir, dar uma viajada aqui pelo seguinte.
Eu acho que um dos pontos, quer dizer, ninguém sabe muito bem o que vai ser o comitê gestor, né? A gente tem todas as trocentas mil emendas aí no PLP e tudo mais. Mas essa coisa da competência compartilhada é muito nova para a gente, né? A gente tem o exemplo do Simples, tem um pouquinho do Confaz, mas assim, isso vai ser muito turbinado, então a gente não sabe o que vai virar isso. Agora, esses dias eu comecei a escrever um artigo, e obviamente eu não publiquei, eu estava inspirada, acordei às 5 da manhã e eu botei assim... Você vai botando, quando eu escrevo, eu parto do macro para o micro, eu vou jogando um monte de ideia sem sentido nenhum, né? Aí eu estava tão inspirada que eu escrevi que isso é uma esquizofrenia, depois eu falei, gente, eu não posso falar isso, né? Então, não deixa de ser, né? Para mim é uma esquizofrenia constitucional que, assim, faz sentido no modelo posto, mas a gente vai lidar com muita dificuldade de ordem prática, né? A gente vai esvaziar muita competência. Eu tenho ali uma visão muito específica sobre a autonomia patrimonial, financeira, quer dizer, a autonomia política administrativa dos entes, mas, enfim, isso não é o tema do debate de hoje, senão a gente vai ficar aqui até 5 horas da tarde, que é muito capital técnico. A gente fica até... Vamos fazer isso uma sexta-feira, meia-noite. Não é? Mas, olha que eu sou boa nisso, em segurar o pessoal, hein? Mas até... isso vai ser difícil. Mas o que é interessante, você falou aqui, é o que vai sobrar de autonomia, né? Com tudo isso, o que vai sobrar de autonomia para os entes. E aí entra a questão da transação, aí até mais lato sensu, a questão que a gente está mais acostumado das anistias e tudo mais. E aí como fica isso versus autonomia? E eu digo isso por quê? Raciocínio totalmente econômico. Muitas vezes a gente sabe que tem qualquer órgão governamental no Brasil precisa de caixa e excedente por caixa. Mas a gente sabe assim, que tem, conforme a situação financeira do Estado ou município, ele pode estar mais propenso ou menos propenso a transacionar ou mesmo conceder anistias, né? Então você pode ter um Estado que está com as contas fechadinhas que não queira dar anistia naquelas condições e outro Estado que seja desesperado querendo fazer tudo, né? Então, eu imagino o seguinte, que talvez essa questão das transações, das anistias, do mais lato sensu ainda, é uma das questões que talvez deva ficar muito mais na autonomia, nessa autonomia que vai ser subsidiária. Porque, imagina, você chega no comitê tributário, você vai discutir, fazer um paralelo maluco aqui, que nem reunião de condomínio. Você chega na reunião de condomínio, tem o cara que está super bem financeiramente e o cara que está com o pires na mão. Então, como é que esses caras vão chegar para acordar uma anistia tributária? Então, assim, eu acho que é um dos pontos que talvez a autonomia do Estado e do município tenha. Porque... E aí também tem o seguinte, você já tem a dívida, você já teve o lançamento, você já teve critério temporal, material, tudo. A relação é entre aquele contribuinte e aquele sujeito ativo. Então, teoricamente, ele pode ter autonomia para transacionar, não é? Sim. Mas eu não sei, eu não tenho ideia como fica esse modelo na reforma, né? Olha, Luiz, assim, a forma como eu interpreto é a seguinte: primeiro, a competência compartilhada, e a gente tem que se educar a falar em competência compartilhada, porque a gente nunca teve um cenário de competência compartilhada na Constituição, pelo menos desde que eu comecei a estudar, né? Eu nasci um pouco antes da Constituição de 88, né? Eu nasci no meio para o fim da década de 80, mas a gente tem competência privativa, a gente tem competência concorrente, a gente tem competência delegada, mas a competência compartilhada, né, seja lá o que isso significa, é muito novo, pelo menos para mim, né? Então, assim, a competência, quando a gente fala em subsidiária, eu entendo que a gente está falando de uma coisa diferente, ela não é subsidiária, ela é compartilhada, ela é... Assim, a gente está falando de estados, Distrito Federal e municípios de forma integrada, um do ladinho do outro, sem hierarquia institucional, para exercício dessa competência. É como eu enxergo, tá? E aí o segundo ponto eu entendo que, com base nesse novo modelo, Luiz, cada ente subnacional, falando de IBS, ou seja, estados, Distrito Federal e municípios, eles vão ter autonomia própria, específica, individual, para conceder anistias, parcelamentos ou transações, e se eles assim quiserem,
eles terão que editar suas normas internas em estrita observância aos critérios definidos pela norma específica do comitê gestor, tá? Então, é como eu vejo, a arrecadação e a distribuição do produto é feita, né, pelo comitê gestor, mas eu não consigo vislumbrar um cenário de transação, de arbitragem ou de mediação conjunta coletiva, no sentido de que se São Paulo dá, eu, Rondônia, tenho que dar. Exato, Eu tenho uma realidade econômica diferente, eu abrigo contribuintes de perfis econômicos muito diferentes, então eu tenho a liberdade de conceder anistia, parcelamento, transação, fazer arbitragem, fazer mediação, etc., etc., desde que a minha norma interna de regência encontre fundamento de validade no tal da norma específica. Há quem diga que essa norma específica é do comitê gestor, que é a minha interpretação. Há quem diga que essa norma específica são dos entes subnacionais. E eu vou dizer por que eu acho que a norma é específica do comitê gestor. Tinha um artigo, que era o 82 ou o 83, do PLP 108, acho que o 83 virou o 82, tá? Eu estudei isso na semana passada, porque eu falei no evento da PET sobre, mas eu já esqueci o que virou o quê. Esse artigo 83, que virou 82 ou vice-versa, ele dizia o seguinte: sem prejuízo do lançamento de ofício, os entes federativos poderão priorizar a utilização de métodos alternativos de resolução de conflitos para aquele determinado tributo, para resolver, né, para a cobrança daquele determinado tributo cujo lançamento foi efetuado de ofício, observadas as leis específicas de cada ente. Essa parte, observadas as leis específicas de cada ente, foi suprimida. E por que foi suprimida? Porque, obviamente, a gente tinha um conflito ali de redação com o próprio artigo 2º, inciso 9, que trata dessa competência específica do comitê gestor. Então, algum abençoado, e não fui eu, nem o CCMT, algum abençoado levantou isso lá em Brasília e falou: meu amigo, não está batendo, entendeu? Então, eles suprimiram essa... Já, e você pode colar, abre a redação do PLP 108 no Senado e cola aqui para os colegas a redação do artigo 82. Vocês vão ver que foi suprimida essa parte de observadas as leis específicas de cada ente, porque a lei específica não pode ser de cada ente. Ela tem que advir de uma iniciativa do comitê gestor, e após essa lei posta, essa lei específica, que volto a dizer para vocês, para mim, a Aline colocou aí, obrigada, Aline, eu vou ler. Ele diz assim: a lavratura de ato de lançamento de ofício não impede a adoção de procedimentos de solução consensual de controvérsias tributárias, observado o disposto em lei específica, estava escrito de cada ente, tiraram o de cada ente, e os critérios e limites estabelecidos em ato do CG-IBS. Ou seja, aqui, o legislador, ele quis padronizar a redação com o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 9 ou 8º lá, do PLP 108 também, que fala que as diretrizes deverão vir por meio de ato normativo específico do comitê gestor. Então, para mim, isso aqui é um recado muito claro de que a gente está falando de um modelo subnacional, modelo este que vinculará as normas locais em fundamentação de validade. Tá? Então, eu vejo, Luiz, que os entes federados, eles vão ter autonomia para conceder parcelamento, anistia, transação e etc., etc., desde que eles adequem os seus normativos internos às diretrizes de atuação coordenada do comitê gestor, que virão por base, que virão aí por meio da tal da lei específica, que ainda não veio. Tá? Isso é achômetro. Essa questão do artigo 82, para mim, é uma evidência. Tá? Mas, meu amigo, a gente ainda está em fase de tramitação. Quando sair o projeto de lei, que ele virá lei complementar, tudo pode mudar, né?
Mas é assim que eu vejo, tá? Eu não vejo a necessidade e a obrigatoriedade de concessão de benefício, de anistia, de parcelamento, de transação, de forma conjunta e compartilhada, não. Tá. É como eu vejo. Não, perfeito. Eu acho tô de pleno acordo. Até porque o que me parece, você me falando, é que se você deixa total autonomia, você abre uma porta para benefício fiscal. Porque Exato. também eu concordo plenamente com você que transação não é benefício fiscal. Como na semana passada, diferimento também não é benefício fiscal. Agora, esses institutos, isso na essência, porque esses institutos podem ser desvirtuados. Quem conhece minimamente incentivo fiscal do Estado sabe que os diferimentos conjugados com crédito presumido são incentivo fiscal. Ele isoladamente não, mas você conjuga. Da mesma forma como anistias reiteradas, né, para determinados contribuintes, poderia ser uma porta aberta. Então, você tem que justamente fechar, porque senão você está indo contra um princípio norteador da reforma tributária. Né? Que é a neutralidade, que é a tributação do destino, que é o fim dos benefícios, da guerra fiscal. E é por isso que eu acho que as redações, Luiz, a redação, né, as alterações legislativas que foram feitas agora, né, em toda essa tramitação, elas conversam, na minha opinião, com esse corolário da lei específica do comitê, pensando em neutralidade, né? Mas eu entendo que as competências, não obstante a gente estar falando de uma competência compartilhada, eu entendo que para conceder anistia, parcelamento e transação, se preserva ali as competências dos entes subnacionais, né? Reitero, estados, Distrito Federal e municípios. Fala, Charles, levantou a mão. Então, o que eu gostaria de corroborar, está bem claro, estou vendo aqui o relatório do senador Eduardo Braga, está bem claro que o comitê gestor coordena e estabelece critérios padronizados, mas ele não institui. Então, é o que você falou, ele dá critérios de âmbito nacional que eles devem seguir. É isso. Então, eu vejo dessa forma. Quem quiser ter uma transação tributária, São Paulo já tem uma transação tributária. São Paulo tem a lei, que eu acho que é 17243, 17843. São Paulo vai dizer o seguinte: eu quero continuar lançando meus editais do Acordo Paulista. Mas agora eu tenho uma lei específica que estabelece diretrizes gerais com as quais a minha norma tem que ter fundamento de validade. O meu programa ele tem que ser conforme essas diretrizes. Então, São Paulo, a Lesp, a Assembleia Legislativa, eu vou aqui cuidar, né, obviamente, de iniciativa de algum parlamentar aqui, eu vou cuidar das alterações na minha norma para que exista aí uma conformidade com essa lei específica. É o que eu entendo que vai ser e é o que eu entendo que tem que ser, gente. Porque não dá para a gente ter senão fica é muito antisonômico, né, sob a ótica sobre até ótica interfederativa, de orçamento público. A gente tem cenários macroeconômicos e regionais muito diferentes para todo mundo se amarrar numa transação uníssona, né? Para um Estado faz sentido dar transação, para outros não. É o que você falou, Luiz, tem gente usando ouro e tem gente estendendo prato, né? Então, assim, isso também é uma forma de se preservar a autonomia administrativa, né, a autonomia financeira e a autonomia política dos entes, que é o que se resguarda, né, num contexto aí da reforma tributária, e muita gente discorda, e não vou entrar aqui em questões de pacto federativo, que também não é o nosso objetivo, né, mas eu entendo dessa forma. Maravilha. Perfeito. Mari, obrigada. Acho que a gente pode combinar outros encontros para a gente trazer as atualizações e as questões específicas também desse tema. Lembrando que na segunda, às 11, eu e o Luiz vamos bater um papo com o José Eduardo Toledo sobre o Acordo Paulista e parceria com o CCMT. E na próxima sexta, às 10, nós vamos conversar sobre os impactos da reforma no âmbito do jurídico corporativo e os aspectos fiscais e operacionais. Obrigada a todos, Mari, foi incrível. Um beijo, ótimo dia para todo mundo. Obrigada, pessoal, um ótimo dia para vocês. Eu fico à disposição, tá? Quem precisar, estamos aqui. Um beijo para todos. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.